Vamos lá. Renata, está me ouvindo? Estou. Feche o seu microfone quando for possível. Dona Margarete fechou a apresentação. Tá tudo certo. Vamos lá. Esse botãozinho que é uma setinha para cima num quadradinho aí, geralmente é para apresentar a sua tela. Quando a gente clica nele, é como se a gente pedisse uma apresentação. Vamos lá. Todos estão chegando por aqui. Privilégio poder partilhar com vocês. Nós estamos hoje no 5º dia já do nosso propósito, lembrando que são 12 dias. Hoje eu estou fazendo a gestão da reunião, né? Deixa eu permitir alguns aqui. Hoje eu mesmo estou fazendo a gestão da reunião, então eu acabo tendo que, ficar olhando para cá. Depois eu olho para cá, olhando aqui para o computador, para poder vir fazendo as permissões e as autorizações, deixando tudo certinho aqui. E hoje eu quero usar um texto do Antigo Testamento, uma experiência assim extraordinária de um profeta. O livro dele é uma experiência extraordinária para a gente falar sobre a restauração de um povo inteiro, né? A restauração de uma nação. Vamos lá. Só esperar mais alguns chegarem, aí a gente... Uai, Sandra, você está todo dia? Todo dia. Sandra, Amém, pastor. Camila, Cleide, Fernanda Moreira, Gabriel, todo dia. Renata também, todo dia. Quem mais? Ana Lúcia, Andréia. Até minha esposa apareceu aí. Você sabe que tem uma semana que eu não vejo ela, né? Tomara que ela venha hoje. Tá na casa da família. Ela na dela e eu na minha. Vou mais gente participar aqui. Deixa eu falar algo a vocês que é pelo menos uma regra que eu tenho colocado. É quando você está com a câmera aberta, eu entendo que você está disponível também para participar, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes estão só ouvindo, estão em lugares que não dá para falar, estão no carro, indo para o trabalho, alguma coisa assim. Então, se a sua câmera estiver aberta, eu sei que você está disponível para orar, para responder, para participar, ok? Vamos lá. Gabriel Damasceno. Ora conosco, Gabriel. Começando esse dia aqui. Glórias a Deus, amém. Só montar minhas anotações aqui. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um profeta do Antigo Testamento. E, na verdade, ele trata da restauração
da nação. Peraí que agora eu que tenho que dar os permitir aqui. Ele trata da restauração da nação. E o livro todo dele é um chamado a essa experiência de restauração, né? O tempo todo o livro dele fala a respeito disso. Então o texto diz assim: nós estamos falando de Oséias. Quem foi Oséias? Oséias foi um profeta contemporâneo de Amós. Ele escreveu um livro sobre a idolatria do povo, a infidelidade da nação de Israel em relação à idolatria e de como ele viveu uma experiência pessoal que representava o que de fato as pessoas estavam vivendo em relação a Deus. Ele tem um relacionamento com uma prostituta. E Deus compara essa prostituta com o povo de Deus e esse profeta com o próprio Deus. Então, o relacionamento do profeta e daquela mulher adúltera na verdade, aponta então, na verdade, para o relacionamento de Deus e do seu povo. E a idolatria das pessoas, a corrupção moral, a idolatria nos acordos políticos, tudo aquilo que ocupou o lugar de Deus foi apontado por Deus como uma infidelidade, como um adultério, como um desvio, né, naquele povo. E Deus falou muito duro contra eles, mas também revelou um grande amor sobre eles. Então, a palavra de hoje tem por título um chamado à restauração. É um chamado à restauração da nação de Israel. Nosso texto aqui é já o último capítulo, um trecho do 1 ao 6, Oséias, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. O texto diz assim, deixa eu... Volte, ó Israel, para o seu Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem ao Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu, ó Deus, amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância será como a do cedro do Líbano. Então, diante dessa experiência, o povo estava vivendo de uma maneira que desonrava Deus, vivendo na idolatria, e aquilo era apontado por Deus como uma espécie de adultério. E nesse relacionamento, Deus revelava os desafios que eles viveriam e revelava também o quanto ele os amava, o quanto ele estava interessado em sará-los, restaurá-los. Então, da mesma forma como Deus chamou o seu povo, a sua nação no passado a uma medida de restauração, ainda hoje ele chama cada um de nós. Claro, esse é um texto do Antigo Testamento, ele fala de maldições da desobediência e fala das bênçãos da obediência em todo o livro do profeta Oséias, mas eu quero extrair desse texto alguns requisitos a respeito da restauração. Por quê? Porque a restauração de uma nação passa pela restauração de uma igreja. A restauração de uma igreja passa pela restauração de um povo, e a restauração de um povo passa pela restauração de cada indivíduo. Então, Deus faz uma obra tanto coletiva como individual. Quando ele vai fazer uma restauração coletiva, a restauração de uma igreja, a restauração de uma nação, ele vai fazer primeiro a restauração dos indivíduos, de cada uma das pessoas. Então, um chamado à restauração exige algumas coisas. A primeira afirmação que eu quero dizer para você é que um chamado à restauração exige arrependimento e conversão. Então, mesmo na era da graça, existe muito espaço para arrependimento genuíno, para quebrantamento sincero. Então, o texto diz, preparem o que vocês vão dizer e voltem para o Senhor. Né? Então, uma das coisas que Deus requer é que quando o povo
se arrepende, reconhece a sua condição e se achega diante de Deus, ele tem toda a bondade, ele tem toda a medida de misericórdia, ele tem toda a benevolência, todo o aceite. Então é muito importante se lembrar da expressão que diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu não sei se você sabe, mas existirá um momento na vida dos homens em que eles vão buscar o Senhor e não vão encontrá-lo. Eles vão buscar a resposta e será muito mais difícil acessá-lo. Então, hoje, não é assim. Hoje Deus está disponível de contínuo. Deus não voltou os seus olhos, não está com a face virada contra nós, não está irado conosco. Mas aí você vai ver eles dizendo assim, ó: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita aquilo que é bom. Perdão. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Então, o arrependimento de uma nação inteira, a transformação de uma nação inteira, de uma igreja inteira, de uma geração inteira, passa pelo arrependimento de cada indivíduo, passa pelo arrependimento de cada pessoa. Ora, o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente. Olha, eu tinha uma mentalidade, eu estava irado, eu estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, que desonravam a mim mesmo, aos que estão do meu lado, eu estava enfurecido. Não, mas aí, não, depois eu tenho um compungimento, eu tenho uma dor, uma transformação, não é meramente um remorso. Você sabe, o arrependimento tem níveis, ele tem níveis, tem pelo menos 5, 6, 7 níveis diferentes. Então, quando você vê Judas voltando e jogando as moedas e dizendo: eu traí sangue inocente, eu não quero essas moedas, e você vê que ele tem muito mais um remorso do que um arrependimento. É por isso que ele vai e tira a sua própria vida, ele se precipita e se parte, e as suas entranhas se derramam pelo chão. Judas poderia ser restaurado se ele tivesse tido um arrependimento genuíno. Porque um ladrão, quando ele é pego em flagrante, ele fica todo, né? Você vê a pessoa naquele estado, ela dá uma entrevista toda envergonhada, mas muitas vezes ele não tem um arrependimento pelo ato, ele sai dali e volta a cometer o mesmo ato. É diferente de quem, deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar aqui, é diferente de quem exatamente, hoje é eu que tenho que cuidar disso aqui. É diferente de quando uma pessoa praticou um ato e ela não quer mais ficar naquele ato e ela quer uma vida nova. Então, ela quer uma mudança de mentalidade, uma mudança de rota. O arrependimento genuíno produz uma dor, mas não é uma dor de remorso. Não é uma dor que não vai, como eu poderia dizer, que não vai produzir nenhum resultado. O remorso só produz mais endurecimento. Então, Deus não queria que não está normal aí, o que vocês estão falando? Não vi, não tô... Cadê o Gabriel? Gabriel, hoje você tem que me ajudar a monitorar aí, porque eu estou sozinho no compartilhamento da palavra. Você sempre tem que ler o chat para mim, por gentileza. Então, quando as pessoas... Hoje é mais difícil, hein? Quando as pessoas veem o que aconteceu com a vida delas quando elas fazem alguma coisa de errado, simplesmente elas têm uma dor, mas a dor do arrependimento, seja para um indivíduo, para uma igreja, para uma cidade, para uma geração, para uma nação, é uma dor, tem que ser uma dor que produz uma transformação, um desejo de falar: não, eu não quero isso mais, não vou praticar isso mais. Então o Senhor estava dizendo que o segredo da conversão daquelas pessoas, o segredo da conversão da nação, era a conversão de cada um dos indivíduos. Então, quando Deus nos faz um chamado à restauração, talvez a primeira coisa que precisa é do reconhecimento de quem é Deus. E isso vai exigir arrependimento e conversão. Arrependimento, eu já te disse o que é. Conversão é uma mudança de caminho por completo. A segunda parte do texto aqui é que um chamado à restauração exige um pedido de perdão. O reconhecimento leva a esse pedido de perdão e um acerto de vida. Ninguém vai ser restaurado sem colocar a vida nos trilhos, sem dar espaço para que a graça de Deus coloque a sua vida nos trilhos.
sem que Deus faça acertos, sem que ele apare as arestas. Então o texto diz assim já no verso 2: Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia nos recebe. E dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. Então, quando as pessoas se arrependem genuinamente e confessam seus pecados, elas podem então pedir perdão e se sentirem perdoadas. O desejo real de Deus é que as pessoas tenham Ele no centro das suas vidas. Por quê? Porque aí o conserto é diário, o conserto é contínuo. Então, nós nunca seremos capazes de exigir que uma nação inteira seja transformada, que uma geração inteira seja alcançada, que as pessoas do lado de fora mudem, se nós não mudarmos. Eu vejo assim que a fé contemporânea, ou seja, a igreja dos nossos dias, cresceu muito. A igreja cresceu muito, porém, com ela cresceram também os problemas ou as necessidades de restauração. Hoje você vê evangélicos fazendo coisas que simplesmente não são minimamente aceitáveis. Nem o ímpio entende que aquilo possa ser aceitável. Mas as pessoas vivem assim, e elas vivem às vezes atrás de máscaras. Então, toda restauração de Deus passa por esse lugar de acertar a vida, mudar os caminhos, viver uma transformação genuína. Você tem arrependimento, conversão, uma mudança de vida, um pedido de perdão. Deus espera que nós tenhamos assim um desejo autêntico, um desejo sincero de uma mudança. Porque Ele aceita que você diga assim, não sei como fazer. Ele aceita que você levante a mão e fale, Deus, eu não dou conta da minha vida, não dou conta de fazer a gestão das minhas finanças, não dou conta de fazer, de lidar com perdão, eu não dou conta de ofender, de não ofender as pessoas, eu não dou conta de controlar minha boca, eu não dou conta de permanecer. Às vezes, por causa da nossa formação, da nossa história, nós temos desafios, cada um tem desafios, uns um pouco mais numa área, outros um pouco mais em outra área, mas os nossos desafios são contínuos. Então, nós só podemos esperar que a nossa família seja restaurada, que a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa geração seja restaurada, se nós também estamos disponíveis a ser parte dessa restauração. Se nós estamos disponíveis a deixar Deus acertar a nossa vida de tal ponto em que Ele mude tudo e coloque todas as coisas no lugar. Não é isso que diz lá a canção Pai Sem Fim? Pai sem fim é Shalom, e Shalom quer dizer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, nada quebrado, o Senhor conserta, maravilhoso. Nada faltando, o Senhor dá provisão, maravilhoso. Mas nada fora do lugar quer dizer que Deus vem e coloca as coisas de acordo com a vontade dele, que muitas vezes é diferente da nossa. E às vezes, nas questões espirituais, muitos de nós são como crianças, ou seja, eu queria que fosse agora. Queria que a conversão da minha mãe fosse agora. Queria que a transformação do meu marido fosse agora. Porque para uns acontece mais rápido do que para outros, ok? Então, um chamado à restauração vai requerer também adoração sincera ao invés de rituais vazios. Ainda no capítulo 14, verso 2 do livro de Oséias, o texto diz assim: para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios, e em vez de novilhos, ofereçamos o sacrifício dos nossos lábios. Então veja que no momento de arrependimento das pessoas, mesmo no Antigo Testamento, Deus não estava esperando apenas os sacrifícios rituais, ele não estava esperando apenas os animais, dos holocaustos e das ofertas pacíficas, ele estava esperando louvor e adoração. Por isso, o louvor e a adoração é tão importante para nós. Quando eu falei no primeiro domingo sobre uma restauração da reverência do altar congregacional, mas da reverência da congregação, é disso que eu estou falando. Porque o fato de nós termos hoje um culto que ele se assemelha a um evento. O nosso culto se assemelha a um evento, entende? Ele é uma celebração, ele tem um grande prédio, ele tem luzes, ele tem som, ele tem projeção, ele tem bastante gente se movimentando.
o fato de não haver aquele ambiente, sabe, de uma catedral, assim, um ambiente de um funeral, assim, aquele tipo assim, adora o Senhor em espírito, ou seja, não vou falar nada. O fato de sermos, de fato, o reflexo de uma igreja que vive na era da graça, não muda a questão de que Deus ainda espera de nós o que ele espera verdadeiramente, o que ele vai buscar, ele vai tentar ler toda a sinceridade da nossa vida, ele vai fazer isso esperando que nós sejamos capazes de revelar essa reverência, de revelar esse cuidado. Porque se ele não fizer essa transformação primeiro em nós, não vai acontecer na vida de absolutamente ninguém. Então, Deus não se importa com os rituais religiosos. Ele não se importa com a aparência exterior das coisas. O texto aqui diz assim: a adoração sincera do povo de Deus, ao invés de rituais vazios, vai desembocar naturalmente numa ação do Espírito sobre toda a congregação. E é impossível reter a força do fogo de um povo quebrantado e contrito, que adora a Deus de forma sincera. Então, muitas vezes nós somos aprisionados pela liturgia. A liturgia e a opinião dos outros e aquilo que os outros vão pensar, tudo isso faz muita, às vezes importa muito para nós. Eu não sei se você sabe, mas talvez você já percebeu. O culto, para mim, pelo menos para mim, para quem está escalado numa diaconia, por exemplo, ele não é só ir lá, perdão, e receber. O culto é ir lá e pensar em todos os detalhes, executar para que os outros possam desfrutar. Ele tem uma medida de trabalho, ele tem uma medida de olhar para todos os detalhes das questões naturais até que tudo se organize. O Gabriel está aqui, eu posso falar isso, ele vai entender. Da onde eu sento, eu faço a leitura de cada função, eu não paro para pensar nisso, sem pestanejar. Eu vejo um LED apagado dentro do aquário da bateria. Eu vejo um músico pedindo mais retorno. Eu percebo se o som está alto ou não. Eu vejo a movimentação. Eu vejo se está chegando pessoas visitantes. Isso porque eu sento na primeira fileira. Se eu sentasse na última, como eu já sentei muito tempo também, você vê muito mais ainda. No, uma das justificativas para eu sentar na frente é para eu ver menos do que já vejo. Porque se eu ver tudo, você não consegue nem cultuar a Deus. E o Gabriel sabe disso. A hora que eu chego, eu falo aquela luz, a velocidade daquele climatizador. E você está pensando em quê? Você está pensando na execução do todo. Tem gente servindo para que os outros possam, de fato, se concentrar na entrega de adoração deles. Porque se o chamado de restauração exige entrega, se você não preparar o ambiente para que as pessoas entreguem, quanto mais disperso for o ambiente, mais difícil será que as pessoas de fato façam uma entrega sincera. E aí elas não podem provar dessa restauração. Então, caminhando para a conclusão, que é onde eu quero fazer algumas afirmações, eu te falei desses 3 pontos, vou rever eles aqui com você. Um chamado à restauração exige arrependimento e conversão, exige perdão e acerto de vida, e exige adoração sincera, ao invés de rituais vazios. Então, esse texto de Oséias, capítulo 14, verso 6, é o último capítulo. Depois do que eu li aqui, do verso 6, ainda tem algumas, assim, promessas extraordinárias. Mas eu queria que você percebesse que em 1 ou 2 versículos, Deus muda o que estava falando com eles, sobre a forma como eles precisavam se comportar, e passa a contar para eles o que de fato vai acontecer. Qual é a promessa quando eles forem restaurados? Qual é a promessa, o desejo de Deus para a restauração? Então, depois de falar das condições para a restauração do povo de Deus, da nação de Israel nos dias do profeta Oséias, ele faz uma promessa de restauração, uma promessa segura. Ele vai fazer no texto, então, uma transição entre o que o povo precisava fazer, o que um chamado à restauração pedia e aquilo que Deus liberaria sobre eles, sendo uma fonte de restauração. Porque aí é a hora que Deus promete amar o seu povo,
curar o seu povo, ser como um bom esposo. E quais são as bênçãos dessa restauração? Eu vou ler lá o texto a partir do verso 5, porque é o 5 e o 6. Olha o que ele fala em 2 versículos. Vamos repetir aqui de novo. Ó, ele termina assim, ó: nunca mais diremos nossos deuses àqueles que os ídolos que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Aí ele diz assim: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. Serei como orvalho para Israel, eles florescerão como lírio, como cedro do Líbano, eles aprofundarão as suas raízes, seus brotos crescerão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância será como a do cedro do Líbano. Ora, quando nós ouvimos essa linguagem poética, porque Oséias escreve de uma maneira poética, né? A chamada poesia hebraica. Ele é um profeta, mas ele escreve de uma maneira poética. Você, ao ouvir falar do cedro do Líbano, ao ouvir falar da aprofundar as raízes, florescer, brotar, o seu esplendor será como o da oliveira. A gente nunca viu uma oliveira. Eu, para não dizer que nunca vi, tem uma lá na porta da videira em Goiânia e tem umas 10 lá na casa do Eliseu, mas eu nunca tinha visto uma oliveira, um pé de azeitonas. Então, essa linguagem figurada que os escritores do Antigo Testamento usam, inspirados por Deus, é uma linguagem que para nós, cedro do Líbano, eu nunca vi o cedro do Líbano, eu só imagino, eu só vejo em fotos ou em filmes, e às vezes nem tem uma associação tão clara para identificar se eu visse. Mas para aquele povo, eles sabiam exatamente o que era. Eles moravam numa região desértica e sabiam exatamente o que aquela árvore, o que aquilo representava para eles, aquele tipo de promessa. Era um tipo de promessa que eles entendiam. Então, hoje eu quero dizer para você quais são as coisas que Deus promete ao seu povo, revelando o seu amor e que ele vai declarando sobre eles. Então, o texto diz: serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Ou seja, isso fala de um crescimento extraordinário. Todas as vezes que tem um chamado à restauração, tem também um crescimento extraordinário. Segunda coisa é que diz assim: como cedro do Líbano, esse povo aprofundará as suas raízes. Isso está falando de firmar as bases. Isso está falando de estabilidade inabalável. O cedro é inabalável porque ele é uma árvore muito forte, de tronco muito grosso. Então, uma vez que ele está firmado na terra e tem as suas raízes na terra, o vento não derruba, a tempestade não derruba. Ela é uma árvore que aponta para esse inabalável. Depois ele diz: os seus brotos crescerão e o seu esplendor será como o da oliveira. Esse esplendor, essa beleza, essa expressão tão graciosa aos olhos de todos aqueles que veem, fala de um esplendor constante, que é contínuo. A oliveira é contínua em todas as estações do ano, ela é contínua na sua expressão, na beleza do que ela é como uma árvore. E aí, lá no verso 6, ele diz: sua fragrância será como a do cedro do Líbano. Então, o cedro do Líbano tem um odor característico, ele tem um cheiro, as suas essências, aquela madeira, o óleo daquela madeira, tem uma fragrância, a afirmação aqui é fragrância influenciadora, que muda o ambiente. E, por último, ele diz, até no verso 7, ele diz assim: eu li só até o 6, mas até o 7 diz assim, ó: os que habitavam à sua sombra reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama, o bom nome de Israel será como o do vinho do Líbano. Então, quando eles falavam essas expressões, o vinho do Líbano, ele falava de algo que era muito apreciado. E essa promessa fala sobre Deus dar abrigo aos cansados, dar refrigério àqueles que buscam por descanso. Então, quando Deus nos chama para a restauração, ele tem pressa. A restauração do que somos como igreja passa pela restauração de cada indivíduo. Por isso, a nossa restauração requer arrependimento, conversão, pedido de perdão, adoração sincera, conserto de vida, adoração sincera ao invés de rituais vazios. Então, terminando aqui esse esboço para dizer para você que tudo que Deus faz em relação ao povo que ele ama
começa nos indivíduos e toca uma cidade inteira, uma igreja inteira, uma nação inteira. Você imagina o impacto que pode acontecer com uma cidade, com uma nação, quando as igrejas são restauradas ou quando os irmãos dentro das igrejas são restaurados, já que nós vemos tantos desafios, tantos testemunhos ruins, tantas coisas das quais às vezes a gente até se envergonha, e as promessas de Deus nesse pequeno texto do último capítulo do profeta Oséias fala sobre crescimento extraordinário, sobre estabilidade inabalável, sobre esplendor constante, sobre fragrância influenciadora e sobre abrigo para os cansados. Um chamado para a restauração exige de nós algumas coisas, mas também tem uma medida de uma promessa extraordinária, porque a restauração é mais do que um sonho. Esse povo estava perdido, eles estavam distantes de Deus, mas o Senhor os amava profundamente. A história do profeta Oséias e da prostituta, da mulher adúltera, o texto começa dizendo isso: vai e toma uma mulher amante do seu amigo, uma mulher adúltera, e forma uma família, tenha filhos com ela. E essa mulher o tempo todo revela essa infidelidade, ela volta para os caminhos de prostituição e você está conseguindo fechar o microfone, né? Opa, tem algum aqui? Não? Deu certo. Então, ninguém pode impedir uma restauração completa de Deus de acontecer com todas as suas promessas, se houver de fato uma igreja que se posiciona diante do Senhor com a sua adoração sincera, com o seu arrependimento, que não está interessada nos rituais vazios, mas que está interessada em confessar, arrepender, mudar de caminho, mudar de atitudes. Eu creio que nesses dias em que estamos falando de restauração, Deus está nos chamando para uma mudança profunda nas nossas atitudes. Por isso, nos nossos cultos, estamos falando de restauração do altar pessoal. Essa semana falaremos sobre restauração do altar familiar e depois falaremos sobre restauração do altar congregacional. Tomara Deus que você, ao receber essa palavra, perceba que o interesse de Deus é em produzir restauração, mesmo quando nós vivemos as condições mais difíceis, mesmo quando nós temos assim uma medida de infidelidade que beira o adultério. Né? A história do profeta Oséias é uma história difícil, revela o amor de um homem que está se relacionando com uma mulher que não que não reflete até aquele momento, durante a jornada, ela não reflete o amor que ele despendia sobre ela. E a mesma coisa, às vezes, é hoje sobre a igreja. O noivo está esperando, e às vezes a igreja ainda tem muitos ídolos, ela se entrega a muitas prostituições, a muitos adultérios, ela se corrompe com tantas outras coisas, mas o amor desse amado continua atraindo ela, perdoando ela, buscando trazer ela para si e restaurá-la até que ela esteja numa condição perfeita, como uma noiva sem ruga, sem mácula, pronta, adornada e preparada para isso. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver. Se você estiver com a câmera aberta, eu vou entender que você está disponível para participar. E se alguém quiser começar, pode levantar a mão. Eu gostaria de ouvi-los. Vou começar com o Neilton. Amém, pastor. Bom dia, graças e paz a todos. Pastor, aqui eu vejo mais a parte assim que desde da primeira lição, né? Eu não consegui participar de duas por causa do trabalho, mas sempre falando do arrependimento, né? Todas as vezes que a gente vai falar algo sobre a restauração, vem primeiramente o arrependimento. Então, sempre está ligado ali aquele arrependimento genuíno, aquele arrependimento de fato, onde o Senhor deu a comparação com Judas, né, do remorso, porque Judas ele apenas só se arrependeu, entre aspas, ali, porque Jesus foi levado, porque senão ele não teria tido esse arrependimento, né? Isso é o remorso, senão ele não teria sentido a dor que ele Não era sentiu. verdadeiro, né? Não era verdadeiro, não era o arrependimento genuíno.
E quando o senhor fala aqui, eu até anotei, a restauração de uma nação inteira passa por arrependimento de cada indivíduo. Então, depende individualmente de cada um da igreja, de cada um da nação, de cada um daquela nação, para conseguir ter a restauração dessa nação inteira, né? Isso, para mim, é um dos pontos aqui. Esse arrependimento genuíno é o que pegou. E também a adoração sincera, né? Então, nesse ponto, eu sou muito parecido com o senhor também. Eu fico toda hora prestando atenção naquilo que se está funcionando da maneira correta para a pessoa poder entregar isso. Eu falo muito isso aqui na célula, né? Eu não desfruto da maneira que eu queria desfrutar do louvor aqui na célula. Porque eu estou prestando atenção em quem está chegando, estou prestando atenção em quem está passando na rua, que o portão fica aberto, para que os outros possam, de fato, eles se entregar, de fato, se envolver, né? Mas não é porque a gente não quer, é que a gente está querendo que os outros ali, de fato, entreguem para Deus aquele momento ali, que sabe quão importante é, quanto Deus busca os verdadeiros adoradores em espírito, em verdade, que Ele quer aqueles que realmente adorem Ele com todo o seu coração. Então, esse é um ponto, assim, que eu também vejo o tamanho da importância de não virar uma vez para ministro algo sobre fazer coisas para Deus. Se eu também quiser encher aqui, eu contrato ali, contrato aqui, a gente vai encher a igreja aqui, mas a gente não vai estar fazendo da maneira correta, da maneira que a gente quer fazer, que é gerar pessoas para Deus, pessoas que, de fato, se entregam para Deus verdadeiramente. Então, eu também vejo isso, adoração sincera para você, a pessoa conseguir ali naquele momento ali, ela esquecer tudo que está do lado dela e se entregar todo o coração para Deus. Glória a Deus. Esse desafio aí de prestar atenção na técnica e na unção é o chamado dos líderes, é o chamado dos pastores. Só que isso não vai nos isentar, não nos, tipo assim, não justifica, não, como que eu posso dizer? Não vai nos isentar de ter que entregar a nossa adoração, né? O fato de sermos pessoas observadoras e que se preocupam com a estética das coisas, que está servindo todo mundo, não nos isenta de ter que receber, de ter que ensinar o coração a ficar nesse lugar de sinceridade e de quebrantamento, mesmo quando eu estou cuidando das coisas todas. Esse é o desafio das equipes técnicas, Gabriel, Denner, pastores, louvor, quem está envolvido nisso, meu irmão, tem que sempre conseguir entregar a Deus sem perder sem deixar de fazer a sua tarefa, sem deixar de fazer a sua função. Eu lembro daqueles memes, né? O pessoal da mídia, cadê o pessoal da mídia? Aí o pessoal da mídia tá lá. A Roberta levantou a mão. Quer falar, Roberta? Foi proposital ou clicou aí sem ver? Eu não sei se eu conheço a Roberta. A mão dela tá levantada aqui. Mas se ela não for falar, eu vou pedir para falar exatamente o Gabriel, porque é o Gabriel que vive nesse desafio de, às vezes, não conseguir receber tudo, né, espiritualmente, porque tem que estar prestando atenção o tempo todo na técnica. Acho até que esse é um ponto importante a observar, está na hora de fazer outros que façam a tarefa dele, né? É a situação do Denner, é a situação do Gabriel, é a situação de alguns, da Laís, que está na mídia, gente que está sempre servindo todo domingo. É muito bom servir, é maravilhoso e a gente está fazendo algo genuíno para Deus. Mas nós precisamos também de uma medida de se alimentar, de conseguir entender o que Deus tem para nós em cada culto. Vamos lá, Gabriel. Amém. É tão interessante esse fato de que tem coisa que os irmãos nem imaginam que acontece. Agora a gente está transferindo muitas das coisas da mesa lá para o fundo, né? Isso que o pastor falou faz todo sentido, de reparar em coisas que você não via antes, em detalhes que você não via antes, né? E nessa posição de estar na técnica ou nas equipes que estão servindo, realmente tem detalhes que os irmãos nem percebem, como o pastor falou, o LED da bateria, o grave que estava com a polaridade invertida, sabe? Coisas que os irmãos às vezes nunca vão sonhar, nunca vão imaginar que acontecem, mas são detalhes. Nós estamos sabendo que o grave está ruim. O que é polaridade invertida? O alto-falante recebe positivo e negativo. Em vez de ele tocar empurrando para fora, assim, ó,
ele está fazendo para dentro. Os polos invertidos, está fazendo tup, 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 tup. E aí tem um som semelhante, mas diferente, que não é a forma como o alto-falante foi planejado. Isso funcionou por alguns domingos, sabe-se lá quantos, assim, e a gente achando o som ruim, mas não achava que era o problema, que era o fio invertido. Então, são tantos detalhes, são tantas coisas para se atentar nos detalhes. Eu lembro de uma das conversas que eu tive com o Denner e com algum dos meninos que a gente sempre fala. A mesa, ela não pode ser um esconderijo. Você não pode fazer dela um esconderijo, um lugar que você se esconde, em que você fica à parte. Você fala, nossa, eu tô aqui, mas a adoração não é comigo. Porque, principalmente na equipe técnica, eu acho que líderes acabam se envolvendo muito nisso. Eu lembro do exemplo de Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, cuidando daquilo que era mais precioso, Marta estava lá preocupado com as coisas, preocupado em servir, preocupado com aquilo que não era de fato mais importante. Não, eu digo que a responsabilidade do líder, a responsabilidade de quem está envolvido em uma equipe, de quem está servindo, ela é muito importante demais, mas isso nunca vai poder te tirar desse lugar de tem algo acontecendo ali, tem uma unção fluindo, tem algo que você precisa receber. Eu gosto de dizer que é um adendo, né? Eu acho que por fazer isso há tanto tempo e por tantos domingos, acho que eu vou encontrando ali uma forma de servir nos dois, né? Ao mesmo tempo que eu estou servindo, eu estou recebendo do que está acontecendo. Não da maneira como eu gostaria. Agora eu tenho conseguido tirar alguns domingos de folga, né? A gente vai treinando a equipe. Os meninos vão conseguindo fazer sozinhos, né? Eu vou transferindo o coração. Mas sempre com O essa... Gabriel chamando os outros de meninos. Quando o menino chama os outros de menino é porque está muito tempo na função. E o Gabriel... Quantos anos você chegou na Edificar, Gabriel? Cheguei com 8. Quantos anos você tinha quando você foi lá para a projeção da Sul? Nossa, acredito que eu tinha de 11 para 12, alguma coisa assim. Eu chego nós tínhamos uma plantação de igreja na região sul. Eu chego na igreja, vou pregar naquele domingo. Um menino de 12 anos no computador para fazer a projeção. Eu falei para os caras, falei para os pastores lá, Antônio, acho que era, você tem certeza que vai deixar um menino de 12 anos operar o PowerPoint aí? O que é o fato de alguém acreditar em nós também, né? Eu fiz a pergunta uma vez, mas nunca mais eu questionei isso. Eu sempre fui dando espaço. Entendi que o Gabriel queria, e isso é tão precioso, porque hoje o Gabriel sabe muito, sabe mais do que nós. E é isso. Glória a Deus. Mas alguém quer falar? Hoje a nossa chamada de fato vai terminar em 15 minutos. Então, aliás, vou até fechar aqui, tem que ser Ana Lúcia e Antônio. Vamos, Ana Lúcia primeiro, depois o pastor Antônio. Nós temos menos de 15 minutos para a gente ter algum tempo de oração no final. Vamos lá? Ana Graça Lúcia. e paz, amados. Bom dia. Bom dia. Pastor, esse texto que o senhor leu, né, me fez recordar de algo que, às vezes, assim, muitos de vocês sabem como Deus restaurou a minha casa. Mas sabe por que Deus restaurou a minha casa? Porque o meu esposo viu mudança em mim. A partir do momento que eu me posicionei, porque tem posição e posicionamento, né? Quando eu me posicionei perante muitas lutas, ele virou para mim, ele virou para mim, não, ele virou para o pastor Wesley, para os meninos da cela, para o Pedro, que ele só mudou porque ele viu mudança em mim. Então, para Deus fazer mudança na nossa vida, a gente tem que ter o posicionamento certo. E eu falo assim que pelo meu posicionamento perante a Deus, perante as coisas que eu queria, eu vi mudança, o meu esposo viu mudança em mim. Então, por isso que hoje eu e minha casa quase completa estamos servindo ao Senhor. Falta só a Maria Eduarda, né? Que eu vou orar, vou clamar para Deus, para ela abrir os olhos espirituais dela. Então, é o que eu tenho para falar, que vocês não percam. Às vezes, vocês estão passando algum conflito dentro do lar de vocês e achar assim, ai, ele não me vê. Vocês podem ter certeza que a mudança de vocês vai ver a sua mãe, seus irmãos, seus primos, suas primas, vão ver em você uma mudança e vão querer saber de onde que vem essa mudança. É o que eu tenho para falar nessa manhã. Glória a Deus. Esse
Esse é o testemunho. Deus usa também, né, a nossa própria história para poder alcançar os nossos. Ontem eu estava reunido com a família e estava falando exatamente disso. Pastor Antônio. Bom dia a todos, graça e paz. Primeiramente, é muito bacana ouvir, toda vez que eu escuto o Gabriel falar, meu coração fica profundamente grato, né? E eu nunca vou me esquecer que a minha equipe de som e de sonoplastia era ele e o Felipe, né? Eram dois meninos, mas assim, com o coração muito disposto a servir, né? O que mais importa. E olha, meu pastor, eu tenho, né, percebido que o assunto restauração não é um assunto que passa. A restauração ela é contínua e que quando ela envolve, né, questões naturais, a gente tende a ficar um pouco disperso, né? A questão do ambiente do culto é um grande desafio, né? E quando eu estou com as equipes de diaconia lá da rede, eu fico percebendo o quanto que é simples você se distrair, né? E na verdade, você servir é uma espécie de adoração, é algo que você faz, mas você tem que conseguir absorver o ambiente. É muito importante a gente ver muito isso no crescimento dos líderes, que tem líder que ele vai fazer uma diaconia, e ele tá tão conectado no ambiente que ele sabe, na hora que acaba o culto, ele sabe tudo que foi ministrado na plataforma. É alguém que está servindo e adorando, né? Então, eu vejo que quando o senhor está aí falando das coisas, da técnica, que o senhor vê tudo, é uma questão que a gente tem que compreender que o grande X é você chegar e pegar um ambiente natural e transformar ele no ambiente que oferece culto a Deus, né? Então, assim, essa restauração aí dessa reverência é algo que nós temos que voltar um pouco atrás mesmo, que na medida que o prédio cresceu, na medida que chegou muita gente nova, né, a reverência, de fato, é algo que tem que ser estabelecido de novo. E acerca da história de Oséias, né, pastor Edson, a história desse profeta é uma história extraordinária, né? Quanto que a obediência dele ao que Deus falava para ele fazer era algo que para ele era muito importante, porque quando você lê, você vê que repetidas vezes ele tem que voltar a fazer o mesmo tipo de processo com a esposa que vem e vai, né? Então é algo que temos muito. A minha esposa está falando aqui que, de fato, tem um filme na Netflix que é um filme extraordinário, chama Amor e Redenção. Retrata o livro de Oséias, assim, uma coisa, um filme de época, mas assim, um filme muito forte, fala de abuso de criança, assim, uma coisa extraordinária mesmo, filme muito bom. Pensa aqui que todos tinham que viver em algum instante. Mas aí juntar os casais para uma sessão de cinema. E não, assim, era interessante você chamar os, né, casais da sua rede e assistir o filme, que você, né, vai ser impactado, né, pelo Espírito Santo mesmo, porque o filme, o tempo todo, você vê que há uma presença do Espírito te ministrando. Para um filme de época, lá atrás, já tinha abuso de criança já.
sabe? E o filme não mostra isso claramente, mas mostra, sabe, aquelas coisas assim Isso, que... né? Mas é isso, pastor. Esse tempo tem sido um tempo bom. Eu inclusive, até já preparei o meu esboço para minha próxima Bora. quanto Vamos lá. sabe o quanto que eu tô interessado no assunto. É isso aí. Deu sorte de eu não te chamar ontem, meia-noite, e falar para você que hoje de manhã era eu e você. Se o senhor chamasse o esboço, já está pronto. Eu sei, mas deu certo. Mas vamos abrir a câmera, fazer aquela fotinha. Aqueles que podem abrir a câmera, vamos fazer uma fotinha e aí nós vamos orar. Quem vai orar conosco é o Jordan. Jordan, você consegue ler o chat? Você consegue ler o chat? Pastor, bom dia. Eu vou ter que sair, tenho que trabalhar tudo bem. acima do horário. Não, pode ficar tranquilo que o William Bessa segura. Precisar de oração, é com o William Bessa que nós contamos. Amém. William, consegue ler o chat? Os pedidos de oração? Ok, então vamos fazer a foto e depois você já pode ir colocando os alvos de oração aí. Quem tinha que abrir, abriu, né? Vamos lá. Cadê o sorriso? O Inácio vai... Ó, não bate o carro não, Inácio. Tá dirigindo com a câmera aberta. Vamos lá. 1, 2, 3. Acho que eu consegui. O celular Vamos está colocar preso os no nossos suporte, alvos? pastor. Hã? O celular está preso no suporte. Aleluia. Então vamos lá. William, começa orando conosco. Amém. Depois do William, eu vou pedir pro Adilson orar também. E nós temos 6 minutos. Vamos ver se dá tempo. Tem que acabar a chamada acabou, hein? Vamos Beleza. lá. No chat aqui não tem nenhum pedido não, viu, pastor? Estou olhando aqui, não tem nenhum pedido de oração, não. Então vamos. Começa orando pela restauração do povo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela graça, pela oportunidade de estarmos, ó Pai, vivendo esse tempo de restauração, Pai. Cada dia, cada propósito, ó Pai, cada momento como esse, cara, que nós estamos usando essa ferramenta, Senhor, para a edificação da Tua casa, edificação do Seu povo, Papai, restauração dos altares, ó Papai, pessoais nessa semana, Senhor. Nós cremos que o Senhor está tendo uma medida sobreexcelente sobre cada um dos que estão participando, Pai. E eu creio que cada um, Pai, restaurará seus altares, restaurará suas vidas, Pai, encontrará saídas para problemas, situações, circunstâncias às quais, Senhor, somente o Senhor Jesus pode trazer clareza para eles, ó Pai. Restaura nossas vidas, ó Pai, nesse tempo, restaura nosso coração nesse tempo, ó Pai. A cada momento que nós formos servir na Tua casa, nós sejamos aqueles, ó Pai, que estaremos atentos ao natural, mas também, ó Pai, perceptivos ao sobrenatural do Senhor, ao chamado que o Senhor tem para cada um, a entrega que nós precisamos ter ao Senhor, Pai, pois o Senhor é aquele que tem nos suprido em cada momento, e o Senhor está restaurando altares nesse tempo, restaurando vidas nesse tempo, restaurando momentos, restaurando, Pai, posições que um dia foram esquecidas, até aquilo que nós às vezes esquecemos, o Senhor está aqui para restaurar nossos corações, restaurar nossas vidas, restaurar nossas famílias na presença do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo isso que o Senhor tem nos presenteado nesse tempo, e que esse tempo de restauração possa ser firmado em cada um de nós, e ele possa ser vivo, possa fluir águas vivas através de nós, para que possamos alcançar pessoas, alcançar famílias, ó Pai, pois nós sabemos que o testemunho, Pai, de cada um de nós vai impactar nossos familiares, o testemunho, a mudança, a presença do Senhor em nós é que fará com que outros sejam alcançados pelo Teu amor, sejam alcançados pelo Senhor e possam, Pai, restaurar toda a sua vida na presença do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade, te louvamos, ó Pai, por cada ensinamento de cada manhã. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um dos pastores, ó Pai, pela vida do pastor Edson, Pai, que tem se disposto a ser instrumento do Senhor neste tempo de restauração, de edificação da sua casa, e que nós possamos ser aqueles que vão sair lá na frente, melhores do que quando começamos, ó Papai. Nós oramos, ó Pai, aqui eu travo aqui, peraí. Oramos também, Pai, pela vida, né, da irmã da Sueli, que está em recuperação de uma cirurgia, né,
para que Deus possa abençoar e dar tudo certo na vida dela, assim como qualquer um, Pai, que esteja enfermo no nosso meio. Nós oramos declarando que a vida do Senhor está sobre eles. Eu oro, Pai, colocando também a vida da minha esposa, da Geslane, que está grávida, Pai, para que Deus possa abençoá-la esse tempo de gravidez, esse tempo de gestação, e que todo estresse, todo mal que o serviço à vez possa vir produzir, seja repreendido em nome de Jesus, e que ela possa passar por essa temporada de forma sobreexcelente, de forma sobrenatural, e de forma, Pai, que o Senhor vai cuidar do Estevão e trazer ele com muita saúde, com muita bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Adilson, Glória a Deus. faz a oração final, que nós temos menos de 3 minutos. Amém. Vamos junto, irmãos. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Agradecendo ao Senhor Deus por esse dia, por essa palavra. Amém, Jesus. Que o Senhor tem trazido ao nosso coração, que o Senhor tem nos chamado, Deus, a uma nova medida, que o Senhor tem nos chamado, Deus, um novo tempo de mudança, Pai, de transformação sobre as nossas vidas, Pai. A minha oração, Deus, nesse dia, é para que o Senhor envolva toda a liderança, que o Senhor envolva, Deus, o coração de cada um que tem um chamado, que tem, Deus, um propósito a se cumprir, que cada um, Deus, possa abrir, Pai, os olhos, abrir o coração para esse tempo, e que um novo tempo será liberado sobre a igreja, sobre a liderança. Nós, Deus, não seremos, Pai, líderes passivos, mas nós seremos, Deus, líderes cheios do Espírito, cheios da unção, da autoridade, do poder do Senhor sobre as nossas vidas, para tocar aquele, seu Deus, que chegar até a nós. Eu quero, Deus, te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem começado, Deus, a fazer sobre a minha vida através dessa palavra de restauração, Pai. E que o Senhor possa tocar sobre o coração de cada um. Obrigado, Deus, por essa palavra de hoje. Obrigado por esse instante. Te damos graça, ó Deus, por esse tempo, e nós possamos ter um dia feliz e abençoado. Uma pessoa que cada um está nessa reunião. No nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amado. Deus abençoe vocês. Obrigado a esses que todos os dias estão aqui comigo. É um privilégio poder ministrar para vocês. E mesmo aí, sábado e domingo, nós vamos estar aqui firme e forte. Não vamos abrir mão, não. Deixa os valentes receberem mais de Deus. O Senhor honre cada um de vocês, que seja um dia extraordinário. Hoje eu verei minha gatinha. Está vindo aqui para a casa dos meus pais e nós vamos nos encontrar. Amanhã já estaremos em Uberlândia. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Bom dia.